Olá, boa tarde, Margarida. Seja bem-vinda ao episódio de hoje. Como é que estás? Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito bem, muito contente por estar aqui e por esta conversa contigo. Ainda bem, fico contente também que tenhas juntado a este grupo de pessoas que alinham neste desafio que é o Increatação. Então, mas para começar, para quem possa não conhecer-te, quem é que é a Margarida Pessoa? Quem é que é a Margarida Profissional? Fala-nos um bocadinho sobre ti. Olha, quem é a Margarida Pessoa é sempre um bocado mais difícil de definir, porque acho que depende para quem, não é? Uhum, Mas acho que posso resumir com: sou uma pessoa com muitas ideias, com muita vontade de pôr tudo em prática e com muita vontade de me clonar para conseguir fazer tudo aquilo que eu gostaria, na vida. Mas que felizmente isso também me levou a escolher caminhos que me levam a ter essa possibilidade. Portanto, agora profissionalmente, neste momento é a primeira vez que estou completamente por conta própria. Eu até janeiro deste ano estive sempre a trabalhar para empresas e decidi que, ok, uma vez que o meu contrato tinha terminado naquela empresa, ia aproveitar e em vez de procurar outra coisa, outro contrato a full time, vou experimentar ficar só como freelancer e com o meu próprio negócio, uhum, que é, portanto, as Ricas em Construção. E, e pronto, profissionalmente sou oficialmente gestora de redes sociais, sou oficialmente empreendedora, agora de repente tornei-me uma pessoa de negócios. Portanto, que faço tudo um pouco, trato da parte financeira em colaboração com a minha contabilista, trato da parte de recursos humanos porque tenho pessoas a trabalhar comigo, trato da parte comunicação, pronto, que é a minha base, mas acima de tudo aquilo que me dá mais gosto até é a parte de uma gestão de comunidade que tenho, que é esse o meu negócio neste momento, para além de outras coisinhas, outros pescados que tenho à parte. Mas o meu principal, por assim dizer, negócio é mesmo a gestão de uma comunidade que criei há cerca de um ano e poucos meses, que se chama o The Achievers Club. uhum, E essa comunidade, basicamente, é uma comunidade paga e todo o trabalho que eu faço à volta de ajudar essas pessoas a conseguir um trabalho remoto, que é um bocado esse o objetivo, são pessoas que querem um trabalho remoto, seja para full-time, seja como um rendimento extra, ou até mesmo criar o próprio negócio, ou seja, aqui a ideia é pegarmos nos objetivos das pessoas e ajudar a avançarem, a uhum. concretizarem efetivamente, e acho que, pronto, profissionalmente tem sido a minha maior conquista, é fazer esse projeto crescer e, e ver a comunidade a tornar-se incrível, cada vez maior, mas com as pessoas certas. E isso é ótimo de ouvir também, esse tipo de evolução, quer do teu projeto, e também, quer também dessas pessoas que de alguma forma fazem parte da tua comunidade. Já falaste aqui um bocadinho sobre esta questão do Ricas em Construção, da comunidade que estavas então a falar, mas como é que surgiu essa ideia assim de base, não é? Como é que ela nasce de alguma forma na tua cabeça e depois como é que tu também a implementas na tua vida, digamos assim? Olha, as Ricas em Construção começou sendo uma página de Instagram e começou por ser uma forma de eu me comprometer com uma mudança na minha vida, porque eu na altura, isto foi em 2021, eu estava muito insatisfeita com o salário que eu recebia, e isso estava-me a tornar uma pior profissional, Uhum, porque de repente dei por mim a queixar-me imenso, com a desmotivação, acabei por me desleixar enquanto profissional, acabei por não procurar muito mais do que aquilo que eu fazia. E isto depois acaba por ser uma bola de neve, não é? Porque com o salário baixo, isto depois de um ano em que eu tive um layoff, estava a ser um bocado complicado a questão pronto, do Covid, do confinamento, uhum, tinha passado por uma depressão, tive um burnout, portanto foi assim um uma bola muito. de caca que levou-me a ponderar: "Ok, se calhar, em vez de eu continuar a queixar-me e continuar a rebolar por esta montanha abaixo, vou tentar fazer uma coisa diferente". Porque eu sempre disse para os meus amigos: "Se queres algo diferente, tens de fazer algo diferente", mas não estava a aplicar esse conselho à minha vida.
Então, uma forma de manter esse compromisso com essa mudança foi criar uma página onde, inicialmente, a ideia era partilhar um bocado a minha jornada, um bocado como muitas páginas de finanças pessoais nascem, ou sobre o FIRE, Uhum, era partilhar aquilo que eu já sabia, que eu conhecia, hum, e também tudo aquilo que tinha aprendido numa fase em que eu tive bastantes dificuldades financeiras e ainda assim consegui fazer bastantes coisas, portanto foi um bocado a necessidade aguçou o engenho e agora posso partilhar aquilo que aprendi e focar na solução em vez de estar uhum, focada no uhum. problema. E curiosamente, a partir do momento em que abri essa página, acabei por encontrar as soluções para os problemas que eu tinha. Comecei a trabalhar remotamente para uma empresa sediada no Dubai, e então a minha página também evoluiu nesse sentido, ou seja, primeiro começou por ser muito finanças pessoais, depois começou a ter um foco mais no rendimento extra, que era algo que eu já fazia, e comecei a perceber, porque partilhei, estava a trabalhar remotamente, que havia muito interesse em saber mais sobre esse assunto. Então, o meu conteúdo mudou totalmente para essa direção. Agora falo essencialmente de trabalho remoto, como rendimento extra, como full-time e como negócio próprio, por assim Uhum. dizer. E tem vindo a crescer nesse sentido, ou seja, a ideia da página nunca foi fazer disto um negócio sequer, foi só, pronto, meter um bocado de consistência, na minha vida, focar-me na solução e com isso, acabei por ajudar algumas pessoas e percebi: "Ok, se calhar posso levar isto um bocadinho mais a sério, posso chegar a mais pessoas", e pronto, 3 anos depois, aliás, 2 anos depois, decidi criar então a comunidade de Achievers Club, que na altura era o clube das ricas remotas, porque hoje foi um nome atirado assim à toa e que eu nunca achei que fosse pegar. Eu literalmente tentei, fui ver, ok, vou criar aqui uma coisa no Buy Me a Coffee e com uma subscrição mensal, muito michuruca, e vamos ver se isto dá em alguma coisa. E, e acabou por ter um crescimento muito grande, não imediato, mas a ponto de eu poder considerar fazer isto full time. De tornares isto no teu negócio próprio, no teu emprego, digamos assim, full time, não Sim, é? sim, exatamente. Se tens falado aqui então de trabalho remoto, eu sinto que tu és uma embaixadora dessa, dessa vertente do trabalho e acho que o fazes também de uma forma muito positiva e é muito bom também ouvir falar sobre essas maravilhas do trabalho remoto. Quais são assim as duas mais-valias maiores e os dois desafios, portanto, a parte mais positiva e a parte mais negativa do trabalho remoto, que tu sentes que existem, que as pessoas podem não ter bem noção delas, mas que de facto são importantes e que é preciso ter isso em conta? Queres falar um bocadinho então sobre isso? Claro. Então, por acaso eu estive a pensar neste assunto porque acho sempre difícil dizer apenas duas coisas Podes muito dizer boas mais, podes sobre o dizer trabalho mais. remoto. Não, mas por acaso depois pensei, ok, quero resumir aqui que é a primeira é o poder de escolha. E o poder de escolha, é tudo um pouco. É o poder de escolher onde trabalhar, porque Uhum, não tem de ser necessariamente em casa, é o poder escolher trabalhar no sítio onde somos mais produtivas, ou onde nos sentimos mais confortáveis. Às vezes aconteceu eu trabalhar, deitada na cama porque estava cheia de dores menstruais uhum, uhum, e em vez de ter que me levantar e ter que me vestir, e preparar toda e aguentar as dores e fingir durante 8 horas que estou bem, não estou bem, mas consigo fazer as coisas na mesma. Ao poder escolher, onde viver, por exemplo, eu por acaso estou no Porto, já estava antes, não, para já ainda não tenciono sair daqui, mas conheço pessoas que escolheram mudar-se para o interior do país uhum, porque conseguiam mais facilmente pagar a casa e por trabalharem remotamente não têm aquela prisão ali colada às grandes cidades ou às cidades mais do litoral, que normalmente têm um pouco de mais oportunidades. Hum, Poder de escolha também, muitas vezes, e isto aqui já depende das empresas, do horário em que trabalhamos melhor. uhum, Eu sou uma pessoa que trabalha muito melhor de manhã. Eu, a partir da tarde, para mim, é para ter reuniões, porque a minha capacidade de foco e de produtividade está mais comprometida. Pronto, e é assim que eu funciono. Outras pessoas funcionarão de outra forma.
E acho que até mesmo em questão de ciclos de sono, Uhum, conseguimos respeitar muito mais a nossa própria natureza individual do que cingirmos àquele trabalho das 9 às 6. E escolher até com quem queremos partilhar o nosso dia. Hum, eu estou em casa e gosto de estar com os meus animais, gosto de estar com a minha namorada, também gosto de poder ir a Lisboa e estar com a minha família e simplesmente eles estão ali a conversar, eu estou na mesa a trabalhar, mas estou com eles. Estou deslocada, mas consigo estar mais vezes com a minha família, estando, entre aspas, fora, ou seja, fora daquilo onde está todo o meu núcleo familiar, mas consigo estar com eles tantas vezes quanto quero, como se calhar quando vivia lá. uhum, E isso é um poder de escolha que o trabalho remoto dá, sem dúvida, porque não ficamos presos a um sítio, não ficamos presos a um horário, e conseguimos efetivamente adaptar o trabalho à nossa vida e não ao contrário, não adaptar a nossa vida ao trabalho. E acho que isso é muito importante. A segunda grande vantagem, acho que é, e isto acima de tudo, quando trabalhamos para empresas de fora, é a quantidade de mundo que nós ganhamos sem termos que viajar. Também acontece e proporciona-se muito mais, viagens, até para encontrarmos com os membros da equipa, porque o trabalho remoto não significa que nós nunca vamos conhecer as pessoas com quem trabalhamos, pronto, pessoalmente digo, nem que nunca vamos encontrar presencialmente. Significa apenas que 90% do tempo, 95% do tempo, estamos onde nós quisermos. E acho que trabalhar com pessoas tão diferentes e não só mostra-nos o quanto somos iguais em tanta coisa, como as diferenças culturais podem complementar-se, ou então podemos simplesmente perceber, ok, eu com este tipo de cultura não me identifico, ou não conheço e passo a conhecer, e acho que isso dá-nos uma maturidade emocional e uma maturidade até profissional muito boa, porque quando trabalhamos, por exemplo, com americanos, eles têm uma forma totalmente diferente de nós de ver o trabalho, como também quando trabalhamos com pessoas na África do Sul, ou pessoas no Quénia, pessoas na Ucrânia, por exemplo, nós acabamos por ganhar este horizonte que se expande de uma forma que eu acho absolutamente incrível. E lá está, fazemos amigos na mesma, porque a verdade é que eu já fui até a 2 casamentos, de amigos que conheci remotamente, e é sempre incrível. De repente, numa fotografia, temos pessoas da Colômbia, África do Sul, Uzbequistão, Espanha, Portugal, e de repente estamos todos ali juntos no mesmo sítio, e é absolutamente incrível. até acho Então, muito acho que importante, essas são. porque eu acho que até Claro. estás a falar dessa questão dos colegas de trabalho, e há sempre dois pontos relativamente a esse assunto que eu ouço falar, pelo menos dos meus clientes, que é, por um lado, não conseguirem lidar com determinados colegas de trabalho e têm de o fazer porque estão num local presencial e não dá para fugir ou não dá para atirá-los porta fora e esquecer que eles existem, não dá para fazer isso. Mas, por outro lado, também gostam daquela questão de manter relações, de haver essa interação, não se sentir que também que o trabalho é solitário. E aquilo que estás a dizer representa muito bem isto também que eu estou a dizer, que no fundo é, apesar de trabalhares remotamente, tens essa interação com outras pessoas, mas é de uma forma muito mais controlada e se calhar até mais própria para aquilo que é a energia humana, não é? Porque nem sempre eu estou disponível para lidar com pessoas, nem os outros têm que lidar comigo, eventualmente, mas também quero, se calhar, ter esse contacto, essa interação, e isso é muito interessante também de perceber nesta questão do trabalho remoto. Sim, eu acho que a criação de relação em trabalho, em contexto de trabalho remoto, torna-se muito mais intencional. Quando trabalhamos presencialmente, eventualmente acabamos por ter de nos dar com aquelas pessoas, porque trabalhamos com elas, vemos-las todos os dias, ou quase todos os dias, e acaba por ser inevitável. E é um bocado quase como lidar com família. Até Uhum, podes não gostar muito daquela pessoa, mas pronto, tens de aturar, não é? sim. E no trabalho remoto, acho que isso não acontece tanto. Eu só me dou efetivamente com as pessoas com quem gosto de falar. E as outras pessoas, ok, dou-me cordialmente e trabalhamos, mas não sou obrigada a ter uma relação ou a fingir uma relação com essa pessoa, só para manter ali uma relação
minimamente saudável a nível profissional. E depois há outra questão, que é, o trabalho remoto acaba por ser muito mais inclusivo, hum, a pessoas, não só pessoas com deficiências, acima de tudo físicas, não é? Mas pessoas com neurodivergências, pessoas que sofram de ansiedade, pessoas que tenham déficit de atenção, que é o meu caso, por exemplo. Eu ficava muito assoberbada num open space, porque por muito que eu tente focar-me, e estou até focada e faço trabalho que tem essa disciplina, o facto de ter tantos estímulos está a ser um peso na minha cabeça. E eu, em vez de focar toda a minha energia em fazer o trabalho, 50% dessa energia está em tentar focar para fazer o trabalho e em receber os estímulos, porque eu não consigo ignorá-los, ou seja, não consigo ignorar o óbvio. Posso não responder, mas estou a receber. E isto mentalmente acaba por ser um bocado desgastante, principalmente ao fim de uma semana. Por isso eu chegava à sexta-feira e não queria sair, não queria estar com ninguém, porque, por amor de Deus, deixem-me só estar sozinha no meu canto para recarregar. E a minha bateria social acabava por ficar completamente drenada, às vezes com pessoas que nem me interessam, não é? Não são pessoas que eu quero ter como amigas, e depois não tinha essa energia para dar às pessoas de quem eu, pronto, de quem eu gosto e com quem efetivamente quero passar tempo. E então acho que a nível de saúde mental, a minha saúde mental aumentou imenso. E eu sei que isto é uma opinião que muitas pessoas podem não concordar, porque a experiência que têm de trabalho remoto foi o confinamento, e isso foi uma exceção, porque a nossa saúde mental não é só pelo trabalho remoto, não é só por, pronto, são várias variáveis, e acho que o confinamento foi muito duro para toda a gente. Mas a verdade é que, num contexto normal, em que podemos sair à rua e podemos ter uma vida social após o trabalho, Uhum. hum, para mim é um sossego trabalhar em casa, porque estou só aqui. E quando eu quero conviver, faço uma videochamada, se for com colegas, pronto, que estejam do outro lado do mundo, ou então saio, vou passear a cadela, ou tenho hobbies e pronto, vou interagir com outras pessoas. Portanto, a questão da solidão não se coloca muito, sinceramente. Eu acho que há essa imagem negativa da pandemia, porque de facto nós ficamos literalmente fechados em casa, portanto não havia espaço para, sei lá, ir a um café ou teres um hobby qualquer, ir à praia, fazer coisas que são até bastante banais, mas que têm esse peso depois no nosso bem-estar e na nossa saúde mental. E então, se calhar, há esse mix de conceitos que é o trabalho remoto, dito comum, que é aquilo que tu estás a vivenciar e que muitos de nós também o temos, mas e aquele trabalho que foi o da pandemia, que foi assim massacrante, porque depois também havia uma série de condicionantes, nomeadamente as preocupações que havia a nível de saúde, se calhar familiares que tínhamos doentes e que nos preocupávamos também com essas questões. Portanto, de facto, não podemos misturar tudo no mesmo saco, porque são coisas diferentes, não é? Sim, é muito difícil, não dá mesmo para comparar situações. O contexto de pandemia foi horrível para toda a gente, mas a verdade é que o trabalho remoto, lá está, é esse poder de escolha. Eu escolho trabalhar em casa porque é onde eu me dou melhor, mas se há pessoas que preferem trabalhar com pessoas porque, pronto, são mais extrovertidas ou o que seja, podem ir para um espaço de coworking mais perto de casa, não precisam de estar 2 horas no trânsito para ir trabalhar. Sim. Portanto, é este poder de escolha, é nós escolhermos aquilo que é melhor para nós e não aquilo que nos é imposto pelo nosso empregador. Muito bem. Estavas então a falar das duas mais-valias. Vamos agora pegar então na outra face da moeda, digamos assim, aqui em termos de. Eu não vou dizer que são coisas negativas, são desafios, não é? Porque depois também cada um Uhum. de nós interpreta e trabalha esses desafios de forma diferente. Mas quais é que seriam assim os dois desafios que tu poderias deixar? Eu acho que nos desafios depende sempre de pessoa para pessoa. Ou Uhum. seja, depende muito até da nossa saúde mental e da nossa saúde física. Por exemplo, eu tenho tendência, infelizmente, quando estou demasiado focada em trabalho, em quase não saio de casa. E isto é péssimo para a saúde, porque nem mexo o corpo. Agora tenho uma cadela, obriga-me a ir à rua, efetivamente, mas eu dei por mim a estar tipo uma semana inteira dentro de casa, sem me aperceber, porque estava focadíssima em trabalho. Mas isto também é uma questão de senso, não é? Se eu tiver um bocado de cuidado, eu obrigo-me a sair de casa todos os dias, por exemplo. Pode não ser o caso para pessoas que, por exemplo, vão trabalhar remotamente para um coworking. Uhum. Aí, se calhar, o desafio pode ser a falta de disciplina, porque quando trabalhamos remotamente, nós, há pessoas que trabalham melhor quando sentem que têm aquela pressão do chefe, está ali, mas eu penso.
Isso então não é trabalhar bem, porque se só trabalhas bem quando estás sob pressão ou quando tens alguém a ver se estás a trabalhar, isso não, para mim não encaixa. Uhum, Ah, e então, para quem não está habituado a ter essa autodisciplina, consistência, o saber ser organizado, o saber procurar, ser autónomo, saber procurar as coisas, as soluções, porque muitas pessoas perguntam ao colega como é que se faz isto, como é que isto, estão sempre muito dependentes da ajuda dos outros. E num contexto remoto não podemos estar sempre a chatear os nossos colegas para nos ensinarem a fazer as coisas. Então é algo que exige muito mais maturidade e que para quem ainda não a tem ou para quem não está habituado a este tipo de contexto, pode ser efetivamente um desafio. Podem se sentir mais perdidos, podem se sentir até mais isolados se não, por exemplo, se a empresa não tiver iniciativas de conexão entre os colaboradores, porque uhum, depois isto depende não só de nós, como também das empresas para onde trabalhamos. Há pessoas Há pessoas não, desculpa. Há empresas que decidiram implementar o trabalho remoto, assim um bocado às três pancadas, porque foram obrigados a isso e agora estão naquela, querem que as pessoas voltem para o escritório, porque na verdade não souberam gerir uma equipa remotamente, porque não se gera da mesma forma. Não se pode. A microgestão em contexto de trabalho remoto é muito mais difícil de fazer e é muito pior quando é feita, porque de repente nós podemos viver aqui para o computador, não é? E o facto, se calhar, de estarmos em casa, também podemos ter mais tendência, vou só aqui espreitar uma coisa do trabalho. Se uhum. calhar essa separação casa-trabalho, pode também não estar tão definida, mas tudo isto vem da nossa saúde mental, de como é que nós estamos, de como estabelecemos as prioridades e os limites e de como os comunicamos. Portanto, são desafios, mas não acho que sejam coisas negativas. Acho que depende mesmo, de pessoa para pessoa. Sim, que é um bocadinho também desafios que podes encontrar no dito local de trabalho normal, não é? Porque tu também tens que ter alguma disciplina, tens que ter, se calhar, critério, tens que ter brio, tens que ter uma série de coisas que, até essa maturidade que estavas a falar, elas têm que estar presentes nessas situações. Portanto, Sim, de sim, alguma mas forma, é encontrar esse é equilíbrio. mas depois também tens aquelas histórias que aconteceu muito, ouvi muito na altura do confinamento, ou seja, quando já estávamos a abrir e Uhum, as empresas ainda não estavam a pedir para regressar, de trabalhadores que, e aqui é uma questão que eu acho que é, um bom trabalhador até vai ser melhor num contexto remoto, porque vai trabalhar nas suas ótimas condições, uhum. e um mau trabalhador vai ser ainda pior porque vai aproveitar o trabalho remoto para se escapar ao trabalho ou, sei lá, para estar na praia e estar, e não meter o dia de férias ou meter o dia de folga. Ou seja, existe um bocado, acaba por polarizar um pouco mais, as pessoas. Portanto, se forem bons, muito bom. Se forem maus, pronto, já se sabe. Isto aqui é um desafio até a nível de recrutamento, mas efetivamente é. Lá está, é uma forma, é conforme nós também adaptamos a nossa vida ao trabalho e o trabalho à nossa vida. No fundo é quase como se desse assim um boost nas pessoas e então ou fica muito, é muito porreiro, não é? Fica, aumenta ou então pode diminuir em termos de produtividade até. Sim, é como o dinheiro. Uhum, Uma pessoa sabe, percebe o carácter de outra quando tem muito dinheiro ou não tem dinheiro nenhum. E quando tem muito poder ou quando não tem poder nenhum. uhum. E quando está a ser muito controlado e quando não está a ser controlado de todo. Pronto, é um Sim, bocado isso. faz todo o sentido essa comparação, sem dúvida. Vamos, continuando aqui dentro deste tema, mas virando aqui se calhar um bocadinho no nicho que estamos a falar, que é enquanto país, nós somos, ou estamos habitualmente, e culturalmente falando, habituados a ter então um trabalho das 9 às 18 ou algo do género, sempre na mesma empresa, sempre naquele local específico, se calhar sempre a trabalhar para uma mesma entidade patronal. Qual é que é a tua perspectiva sobre esta crença, digamos assim, ou sobre este hábito, que acho que, na minha realidade, acho que é muito português, se calhar é noutros países igual, não é? Mas aquilo que eu conheço é cá, e sinto que é muito português este hábito. Qual é a tua perspectiva sobre isto? E o que é que achas que está a mudar, ou que pode vir a mudar, ou que seja necessário mudar para que também o mercado de trabalho, de alguma forma, também mude e também se adeque, se calhar, a uma série de pessoas que, nomeadamente aquelas que tu falaste há pouco, de pessoas com deficiência, pessoas com neurodivergências, até maternidades e coisas afins, não é? Que se calhar há outros desafios por trás disso e o mercado de trabalho podia também mudar nesse sentido.
Qual é a tua perspectiva sobre este tema? Eu sei que pode ser um bocadinho polémico, porque se calhar há pessoas que gostam de ter esse horário de trabalho, de ter essas dinâmicas, mas também há quem não liga isso, é o meu caso, e é o teu, naturalmente. Qual é a tua perspectiva sobre esta questão? Eu defendo, acerridamente o trabalho remoto como poder de escolha. Eu defendo que toda a gente deve escolher como quer trabalhar. Portanto, se uma pessoa me disser: "Eu trabalho melhor presencialmente, das 9 às 6", por favor, não é? Façam o que for melhor para vocês, o que for melhor para a vossa família, o que for melhor para a vossa situação, o vosso contexto. Se uma pessoa me disser que prefere híbrido, a mesma coisa. Uhum, Aquilo que eu defendo que deveria mudar no mercado de trabalho é precisamente o dar essa opção, porque as empresas, e algumas já começam a ter essa abertura, mas muitas empresas querem: se queres trabalhar aqui, para ti é uma honra trabalhares para esta empresa, não é ao contrário, não somos nós que pagamos mal ou não somos nós que estamos a precisar de vocês, pronto, para trabalharem, para ganhar, para faturarmos, não é? uhum, Enquanto há muito esta mentalidade de é uma honra para vocês trabalharem para nós, hum, acho que a mudança vai ser um pouco difícil, porque não se tem o foco também nos colaboradores. Uma das coisas que mais se diz, aliás, que sempre se disse, eu sempre ouvi isto da minha mãe, que é o primeiro cliente que tens de servir é o vendedor. Porque quando um vendedor está feliz e acredita naquilo que está a vender e tem boas condições e não está a passar metade do dia de trabalho a pensar como é que vai pagar aquela conta, ou o tempo que vai passar no trânsito e que ainda tem que ir buscar o miúdo à escola. Se a pessoa não tiver a cabeça perdida nesses temas de gestão e logística da vida, porque está ali presa e tem que adaptar tudo o resto, não é? uhum. Ao trabalho, a pessoa vai vender muito melhor, a produtividade vai subir. Quando uma pessoa não tem problemas financeiros, trabalha com muito mais tranquilidade, é muito menos impulsiva, ah, faz as coisas com até uma maturidade diferente. Eu não digo que o dinheiro dá mais maturidade ou não, mas dá um descanso, dá uma estabilidade que nos permite ganhar espaço para desenvolver essa maturidade. Porque quando estamos em sufoco, nós nunca vamos conseguir evoluir da mesma forma que evoluímos quando estamos bem. E muitas pessoas dizem: só se evolui quando se está mal, e quando se sofre, porque é assim, o que não mata fortalece. Pá, mais ou menos, Pois, o que não mata nada, o não que é? não mata desgasta muito, e esse desgaste vai fazer com que a dada altura as pessoas não queiram, servir a empresa. Hoje em dia já não acho que exista tanto essa lealdade de ficar para a mesma empresa uma data de anos, apesar de haver ainda pessoas que o fazem. Acho que o mercado de trabalho está a mudar muito no sentido em que há mais mobilidade, as pessoas também estão a ter menos tempo, menos medo de arriscar, mudar, porque a verdade é, pelo menos no contexto de Portugal, mal pago por mal pago, então ao menos vais evoluindo profissionalmente. Aquilo que eu costumo dizer é a melhor forma de ter um aumento é mudar de trabalho, porque se vamos à espera do aumento de 3% anual, nós nunca mais andamos. Isto não acompanha minimamente a inflação, por exemplo. Então acaba por ser. ah, Existem vários fatores aqui que o mercado português tem de começar a abrir os olhos, que é ser um bocado mais centrado no colaborador, incentivando sempre a que esse colaborador esteja alinhado com os valores e com as necessidades da empresa, como é óbvio. Ahm, e as próprias pessoas também têm de ter menos medo e não digo exigir mais, mas, ou seja, não exigir mais para as empresas, porque as empresas ou dão ou não dão, não é por nós exigirmos demasiado ou mais, ou estarmos constantemente a querer que a empresa seja um lugar melhor porque nós estamos lá. Isso não muda assim. As empresas mudam por necessidade, porque estão a ficar com falta de colaboradores ou o que seja. Ahm, as pessoas têm que se focar na sua própria vida, pensar, ok, quão importante para mim é fazer esta função, ter esta profissão, isto dá-me prestígio, isto dá-me dinheiro, o que é que me dá? Ou então, que vida é que eu quero ter? E começarem a questionar-se e com estas perguntas todas perceber se as escolhas que estão a fazer hoje em dia,
seja a nível profissional, da profissão mesmo em si, Uhum. seja da empresa, seja até do local onde estão a trabalhar, se estão alinhadas com a vida que querem ter. Senão vão passar 40 anos de trabalho sempre a querer mais porque não conseguem chegar mais longe, ou seja, não conseguem chegar onde querem, estão sempre em esforço quando existem montes de outras realidades. E acho que o trabalho remoto também dá muito, e acho que é uma experiência que toda a gente devia ter, tal como acho que o atendimento ao público é uma experiência que toda a gente devia ter, porque dá-nos mundo. E quando tu conheces pessoas, por exemplo, sei lá, dos Estados Unidos, que trabalham remotamente e que fizeram, sei lá, conseguiram fazer um gap year, nós pensamos, mas como? Como é que consegue estar um ano só a viajar, sem trabalhar, como é que isso é possível? Isso na minha realidade não é possível. Será que não é? Se calhar tens é que escolher de outra forma. Se calhar tens que falar mais com nómadas digitais, porque são pessoas que andam aí a viajar, portanto, têm dinheiro para isso. Para que empresas é que elas trabalham? Ou seja, e o mercado de trabalho? Hoje em dia acho que já não pode ser tão localizado, ou seja, não pode ser mercado português ou mercado espanhol. Eu acho que estamos cada vez a abrir mais e Uhum. acho que o trabalho remoto é um excelente mote para todas as vidas dos portugueses serem muito melhores. E mesmo uma empresa pequena, média empresa, que não tenha capacidade para pagar melhores salários aos colaboradores, porque sabemos o país em que vivemos, sabemos os impostos que pagamos e às vezes é mesmo muito difícil ser empresário. Basta darem a possibilidade, podes trabalhar onde tu quiseres. Já estão a poupar dinheiro em deslocações aos colaboradores. Ao darem horários flexíveis, estão a dar-lhes muito mais qualidade de vida, estão a reter talento, estão a apostar nos colaboradores e com isso, eventualmente, vão começar a faturar mais. Simples, com boas decisões, pronto, de gestão, como é óbvio. E acho que é esta parte que ainda não entrou muito às empresas. As empresas têm muito aquela. Ainda são um bocado conservadoras. Eu acho que as empresas maiores ainda mais conservadoras são. Mas eu acho que o mercado está a mudar e Portugal eventualmente vai acompanhar. Achas que o país, assim, a larga escala, ou seja, porque eu consigo perceber que há algumas empresas que, ou por serem empresas mais jovens, não tanto se calhar as proporções, ou seja, não é necessariamente o tamanho da empresa que se calhar tem esse peso, mas é também a juventude da empresa ou a mentalidade da empresa que ajuda se calhar a implementar ou não o trabalho remoto. Eu estou aqui a falar numa questão de larga escala. Achas que a larga escala isso também será uma coisa viável em Portugal, tendo em conta isso tudo que foste falando, ou achas que isso ainda vai demorar assim uns bons anos até que se consiga fazer? Eu acho que vai ser uma mudança natural, porque as pessoas que hoje são mais resistentes e que são mais conservadoras eventualmente vão se reformar. Uhum. Eu acho que a geração millennial já é super, super a favor do trabalho remoto. Há muitas pessoas da geração X que também, pronto, aí divide-se se calhar um bocadinho mais, mas também já há muita gente a querer o trabalho remoto. E a geração Z, eu não conheço uma pessoa que diga eu quero ir trabalhar presencialmente, a não ser, pronto, em questões tipo medicina, Sim, enfermagem, aí é sim. impossível fazer remotamente. Mas tudo o que seja trabalho que efetivamente se possa fazer remotamente, acho que sim. E depois também temos outro fenómeno que é, hoje em dia é mais fácil criar negócio através da internet. Uhum. Hoje em dia, quer dizer, ter um canal de YouTube pode ser uma fonte de rendimento não digo estável, mas frutífera e que acaba, pronto, a pessoa até acaba por contratar pessoas para trabalhar para ele. Portanto, isto há empresas que se vão formando que já é com estas novas gerações que já têm esta mentalidade um pouco diferente. Então, acho que a mudança vem mais cedo do que as pessoas, pelo menos os mais conservadores, querem, porque vão se ver obrigados a isso, senão vão ficar sem trabalhadores a dada altura. Sim, 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 até porque a evolução acontece dos dois lados. Nós às vezes focamos ou do lado dos candidatos ou do lado da empresa, mas a evolução é dos dois lados. Isto é uma relação que se autoalimenta de parte para parte, porque é necessário também que isso aconteça, não é? Uhum, sem dúvida. Então, Margarida, nós já fomos aqui falando muito do trabalho remoto, mas agora queria pegar aqui um bocadinho na tua experiência, quer enquanto candidata, quer enquanto pessoa que conhece mais pessoas que trabalham que trabalham neste segmento. Quais são assim as competências que tu sentes que são mais valorizadas ou que são mais solicitadas
para este tipo de trabalho? Olha, a nível de competências técnicas e de tendências de mercado, eu diria que tudo o que é IT existe muita oferta de trabalho. Tudo o que é a nível da inteligência artificial, ou seja, pessoas que estejam a trabalhar com inteligência artificial ou até mesmo só a treinar as inteligências artificiais, também têm bastante oferta. Mas não necessariamente apenas isso. Marketing é uma área que também tem muita oferta remota, a área de vídeo e design também. E que mais? E depois o customer support e as vendas, ou seja, apoio ao cliente e vendas, porque as empresas normalmente, por exemplo, se forem uma escola online, precisam sempre de ter pessoas a fazer apoio ao cliente, apoio aos alunos, e até mesmo a nível de, por exemplo, tecnologias, plataformas, aplicações, precisam sempre de uma equipa de vendas. Portanto, eu diria que essas são as áreas assim mais requisitadas. Não quer dizer com isso que não exista emprego noutras áreas. Uhum. Existe. É uma questão de pesquisarem no Google pela vossa profissão, remote. Pronto, preferência em inglês, portanto, profissão incluída, e acabam por descobrir. Pois eu ia também acrescentar isso que, eventualmente, o facto de saberes outros idiomas além do português, nomeadamente a língua inglesa, que acredito que seja assim o cerne, não é, dos idiomas que Uhum. eventualmente são pedidos, é uma mais-valia de facto de teres esse tipo de competência trabalhada, não é? De alguma forma vai-te ajudar Sim, certamente. sim, eu acho que as línguas são super importantes. Apesar de nós termos montes de tradutores agora, Uhum. até, pronto, até o próprio Google, não é? Saber inglês para mim é imprescindível para trabalhar remotamente, mas saber outras línguas também é sempre muito bom. O Uhum. alemão, por exemplo, o francês, o espanhol. Eu, por exemplo, o facto de eu saber espanhol, fez com que eu, pronto, conseguisse um contrato de um ano. Pronto, é um freelance de 7 horas por semana, é uma coisa mesmo muito pequenina, mas com uma agência em Barcelona, portanto, acabei. Essa foi uma valência que me deu, foi uma vantagem competitiva perante outras pessoas com o meu perfil. Uhum. E acho que saber línguas é sempre bom, porque, por exemplo, hoje podemos estar à procura de um trabalho remoto, amanhã podemos estar à procura de emigrar, nunca sabemos, mas saber línguas nunca é mau. Acho que é uma de. Se eu tivesse agora um filho, eu diria aprenda o máximo de línguas possível, das úteis, não é? Não digo que existam línguas inúteis, mas existem línguas mais úteis do que outras a nível profissional, e sem dúvida que é uma das melhores competências que se pode ter. Eu também sinto isso e sinto que nós, não, eu acho que nós, enquanto povo, no sentido de portugueses, não é? Eu acho que há aquela questão de tentar sempre falar outras línguas, mais que não seja porque somos muito hospitaleiros e então gostamos de receber bem as pessoas, mas eu acho que de facto é uma competência que precisa ser trabalhada, até para quem quer trabalhar só no mercado português, não é? Porque áreas, sei lá, turismo e coisas do género precisam também dessa competência trabalhada. Portanto, eu acho que é uma boa deixa que deixamos aqui neste episódio, é desta questão de trabalhar as línguas logo Sim, sem dúvida. desde muito jovens, certamente. Sim, e os portugueses têm uma tendência natural para aprender rapidamente as línguas. Uhum. Tudo que sejam línguas com base latina, acaba por ser mais ou menos, não digo tudo o mesmo, mas acaba por ser muito mais fácil aprendermos rapidamente. Agora, também é preciso haver investimento de tempo, de prática nisso, porque nós até podemos saber ler, e até perceber tudo o que dizem, mas falar é outra coisa. E falar em contexto profissional ainda é outra coisa. Aliás, por isso é que eu também, pronto, na comunidade que criei, nós temos lá aulas de inglês. Eu fiz parceria com uma professora de inglês e as aulas de inglês são vocacionadas para o contexto profissional. Portanto, a dada altura até temos uma dinâmica de entrevistas, que sou eu a entrevistar em inglês a pessoa, e que não só ensina a parte de, pronto, do que é que as pessoas devem ter atenção na entrevista, ao que dizem, ou o que é que podem, pronto, evitar dizer. E acaba por ser um exercício muito interessante. É isso, o CV também. Portanto, acho que, ou seja, não é só falar a língua em contexto de lazer, porque é muito fácil falar sobre, eu vi este filme, mas dizer, ok, vamos trabalhar, vamos fazer este projeto com estas prioridades e pronto, outros termos mais técnicos, já é um pouco diferente e é preciso ter atenção a isso. Sim, até porque há jargões muito próprios de cada área profissional e então há palavras que não têm propriamente uma tradução que fica assim no ouvido e nós saibamos logo qual é que é, não é? Porque há palavras que nós podemos dizer,
Ah, ok, eu sei dizer gelado em inglês, não é? Mas depois, se calhar, há outros termos mais técnicos e mais Sim, próprios que não sim, são assim tão lineares de se perceber. Agora, para sim. fecharmos este primeiro segmento da nossa conversa, eu vou-te deixar uma questão muito, eu acho que é muito difícil, ou se calhar não é, eu acho que não é, não sei, vamos ver. Que é, Uhum. qual é que seria, assim, a catástrofe que poderia acontecer na tua vida ou no mundo, o que fosse, para tu deixares o trabalho remoto, já que agora já provaste, não é? E sabes como é que é e como se adequa à tua vida. O que é que poderia acontecer que te levasse a deixar esta dinâmica por alguma razão assim? Olha, a pergunta por acaso não é assim tão difícil e também não diria que seria uma catástrofe. Eu gosto do trabalho remoto porque me dá muitas possibilidades, mas eu também quero ter outras experiências de vida. Uhum, Por exemplo, aliás, ainda há bem pouco tempo, tenho andado a pensar em daqui a uns anos emigrar. Queria ter a experiência de uma pessoa portuguesa que emigra para a França, Suíça, Alemanha, ou que seja, um país na Europa. Ahm, e essa experiência para mim, apesar de eu poder fazer a trabalhar remotamente, não é a mesma coisa que ter a experiência de ir lá e trabalhar com as pessoas que vivem lá. E acho que, pronto, é ter a experiência. E, portanto, eu não é preciso uma catástrofe, a única coisa que é preciso é eu apetecer-me fazer outra coisa qualquer. E lá está, isto vai dar um bocado, faz aquele círculo, não é? Daquilo que falámos no início, que é isto dá-me poder de escolha, porque eu se quiser emigrar, eu vou emigrar não por necessidade, nem por desespero, mas porque quero ter essa experiência. E como isto, posso ter outro tipo de experiências, posso querer trabalhar só part-time numa loja, posso querer uhum, voltar à restauração porque estou a precisar de um trabalho mais físico, em vez de estar a desgastar tanto mentalmente. Ou seja, não é preciso uma catástrofe, uhum. é só apetecer-me fazer outra coisa. E acho que é esta a liberdade que também o trabalho remoto me deu, que é, acabámos por nem sequer tocar na parte financeira, não é? Mas se vamos pela parte financeira, a trabalhar para outros países, vivendo em Portugal, é o melhor de 2 mundos, não é? Porque continuamos a ter o sol, continuamos a ter, a vida que até gostamos, sem ter o stress do trânsito e sem ter o stress financeiro e a conseguir pagar as nossas contas sem olhar a trocos. E o facto de eu ter tido essa experiência e continuar a ter de outra forma neste momento, faz com que eu tenha uma segurança financeira, porque também existe a parte da organização financeira, fazer poupanças, fazer investimentos, que me permitem então escolher aquilo que eu quero fazer a seguir. Por isso, Não, não é preciso é uma por aí. catástrofe, lá está. Não, de todo. É só, lá está, é apetecer-me. É de ser. Acho É que como eu te disse, tenho muitas ideias, muita coisa que quero fazer e espero viver anos suficientes para poder fazê-las todas. sim, sim, espero também que sim, e acho que isso é também uma boa deixa, um bom exemplo que deixamos, porque de facto, lá está, isto não tem que ser um automatismo, nós podemos mudar, podemos escolher fazer coisas diferentes e está tudo bem, logo que seja algo que nos apeteça e algo que queiramos, não é? Sim, as pessoas acham que a decisão que tomamos hoje vai influenciar o resto da nossa vida. E pode influenciar o nosso presente e o futuro próximo. Mas não quer dizer que não possa ser mudada, não quer dizer que seja definitiva. E acho que as pessoas, principalmente os portugueses, eu vejo isto muito mais na nossa cultura, têm muito medo disso. Então ficam presas na indecisão porque acham que ao escolher uma coisa estão a desperdiçar outra e que nunca mais vão poder escolher a outra coisa. E isso muitas vezes é mentira. Eu escolhendo hoje o trabalho remoto, amanhã posso escolher emigrar, no ano seguinte posso escolher voltar a ser só empreendedora, posso escolher qualquer coisa, porque Sim, o mundo tem muita coisa para fazermos. Então acho que estar-nos a limitar acaba por ser um desperdício. Isso sim é um desperdício. sim, concordo perfeitamente e plenamente, até porque eu acho que tu, enquanto pessoa, também não tens de ser só uma coisa, portanto, enquanto profissional, também não tens de o ser. E está tudo bem, Exatamente. tu fazeres coisas diferentes, coisas até que pensarias, isto não tem nada a ver com a minha área, eu estudei não sei o quê, e então agora estou a fazer não sei o quê. Acho que não temos que ter essa reserva e concordo com aquilo que dizes de facto. Nós portugueses temos muito essa questão de abraçar um qualquer desafio e achar que aquilo é para sempre e só podemos fazer aquilo. Sim, e até existe conceito muito interessante que conheci recentemente, que é o slash career,
Basicamente é nós olharmos para a nossa carreira não como uma linha contínua, ou seja, de progressão sempre dentro da mesma área, ou o que seja, mas olharmos para a nossa carreira como um conjunto de projetos. Agora eu estou dedicada ao meu próprio negócio, depois se calhar posso ser marketing manager de uma empresa, depois se calhar posso voltar a escrever livros Uhum. e posso fazer, e não quer dizer que tenhamos de escolher uma coisa ou outra, há projetos que se podem sobrepor e estarmos a fazer ao mesmo tempo e a nossa carreira ser constituída por isso. E não é por isso que vamos ganhar menos, que vamos ser perdidos da vida, confusos, nada. Desde que trabalhemos, tenhamos a nossa gestão financeira, tudo é possível. Exatamente, concordo perfeitamente e acho que é uma boa forma para fecharmos aqui este nosso primeiro segmento. Sim, Agora, sem dúvida. neste segundo segmento, vêm aqui quatro questões muito complicadas que os meus convidados sofrem sempre muito comigo por causa destas questões. A brincar, brincar. Então, a primeira questão é: fala de uma coisa que achas incrível. Ora, eu sei que isto vai parecer publicidade e não é de todo este o objetivo, mas a verdade é que eu, quando vi esta pergunta, quando tu me mandaste, eu pensei, aquilo que eu acho mais incrível e que me tem tocado mais, é a comunidade do The Achievers Club. E não é por ter sido algo criado por mim, porque uma das coisas que eu queria era criar uma comunidade que não fosse um culto. Porque às vezes acontece muito, as pessoas seguem aquela pessoa e tudo o que aquela pessoa diz é a lei e não se questiona, e pronto, temos vários exemplos por aí que até são bastante pouco dignos, não é? E que acho que acaba por ser problemático. E aquilo que eu queria nunca foi que associassem essa comunidade a mim, mas que, pronto, ok, é um projeto e obviamente que associam, mas que não seja eu, entre aspas, a líder, não é? Mas que é uma comunidade de pessoas que se está ali a ajudar mutuamente. Tanto que eu muitas vezes até nem apareço lá muito, que é para eles, a dinâmica, aquilo começar a ser eles com eles, porque são à volta de 400 pessoas, que fogem muito hum, aquele estereótipo que se tem muito dos portugueses, que têm a inveja portuguesa, não é? De verem alguém a conseguir e dizerem, quem me dera, mas. E começam a rebaixar ou começam a dizer mal, ou seja, aquela inveja portuguesa que é, acho que é o nosso pior defeito, que é nós não olhamos para as coisas com admiração, nós, se sentirmos que não conseguimos determinado feito, nós queremos que aquela pessoa também não consiga. Uhum. E eu digo nós, mas eu nem sequer me identifico com isto de todo. Mas acho que infelizmente é muito comum em Portugal. E nessas 400 pessoas é exatamente o oposto. As pessoas, pronto, algumas estão comigo já desde março de 2023, têm ficado, começaram ou conseguiram um trabalho remoto, ou começaram os próprios negócios e depois partilham ou pedem, tiram dúvidas e há sempre alguém a ajudar, há sempre. Acho que o ambiente é tão bom e eu fico mesmo, mesmo, mesmo orgulhosa de ter sido o ponto de partida disso, porque é muito maior do que eu. E acho que ver as pessoas a serem gentis, cordiais, impulsionadoras umas das outras é a coisa mais bonita que podemos ter numa comunidade. Porque acho que hoje em dia é tão difícil ter este sentimento de comunidade, porque está cada um na sua vida e está cada um a lutar pelo seu, Uhum. e parece que há cada vez mais competição. E aqui eu nem diria que há competição, eu acho que existe uma inspiração saudável das pessoas que vão lá partilhando. Há pessoas mais tímidas, mas depois até mandam uma mensagem assim a medo e de repente tem 10 pessoas a dizer bora e vocês consegues, olha, e se fizesse assim, e se fizesses desta forma, já pensaste isto, já pensaste aquilo? E aquilo de repente não é, ou seja, não sou eu a dar informação às pessoas, são 400 pessoas a partilharem informação e isto torna-se uma coisa gigante. E então eu tenho muita admiração por estas pessoas que tenho na comunidade, porque de facto elas estão a pagar para estar ali, e elas dão muito. E acho que todas as pessoas que estão ali é uma mera questão de tempo até conseguirem aquilo que querem. E fico mesmo contente de as ter lá. Sim, isso é de facto incrível. E no fundo, aquilo que estavas a dizer é de facto o que define uma comunidade, não é? Que é esse sentido de interajuda, de pertença, não é? De funcionarmos também para com os outros.
que perdeu-se um bocadinho e num episódio que já saiu do Incrédito falou-se sobre isso, que o sentido de comunidade mudou muito até por conta da pandemia, que toda a gente disse, nós vamos agora ser muito melhores, vamos não é, evoluir, vamos não sei o quê, e depois não se sente assim tanto isso. Portanto, é uma boa notícia que a tua comunidade tenha esse ambiente e que tenha essa dinâmica. Sim, para mim é uma bomba de oxigênio, porque eu andei aí muitos meses e às vezes ainda fico zangada, porque pronto, depois tenho um lado mais ligado às questões sociais, aos direitos humanos, e eu irrito-me muito com questões, tudo o que seja racismo, homofobia, pronto, you name it, não é? Ah, tudo o que sejam questões que colocam em risco outras pessoas só por existirem, só por terem nascido de certa forma, deixa-me muito triste com a comunidade, principalmente quando vejo que, e eu sou gestora de redes sociais, portanto tive que conviver com isso durante muito tempo, que é, basta alguém com um mínimo de credibilidade ou até aquele sentido de culto, não é? Dizer alguma coisa e as pessoas assumem que aquilo é verdade e de repente espalha-se uma mentira por milhares de pessoas, ou espalha-se ódio, ou espalha-se o que seja, e eu estava muito zangada com isso, muito triste e frustrada, e acho esta comunidade tem-me salvo, e eles nem sabem, mas tem-me salvo muito aquela magia que eu fui perdendo ao longo da vida a perceber aquela inocência, não é? Tipo, não, afinal o mundo é horrível, afinal as pessoas são más, Não é assim porque tão escolhem fácil. ser más, não é? E de repente tenho aqui esta bombinha de oxigênio que me prova que não, as pessoas não são todas más, há muitas pessoas boas, e lá está, depende sempre daquilo que também escolhemos ver. Se nós escolhermos focar nos problemas do mundo, não é? Não é ignorar que eles existem, como é óbvio, mas se estivermos tão focados ali, é isso que vamos ver, mas se também estivermos focados, há pessoas boas, há coisas boas a acontecer, há coisas incríveis a nascer, pá, dá outro fôlego. É um bocadinho também orientar o nosso foco para sítios, se calhar, mais bonitos e não tanto Sim, para isso que tu estavas a falar, às vezes nas redes sociais, qualquer né, faísca já se lança uma sim. coisa, assim, um fogo enorme, então é de facto horrível às vezes andar nas redes sociais, mas É. é o que é. Olha, e então fala-me de uma inquietação que tenhas. Eu acho que foste falando aqui de uma, Sim. mas se quiseres reforçá-la ou falar de outra. Olha, obviamente tenho a inquietação de ver o mundo, a perder o sentido crítico e a perder, nem vou dizer a tolerância, mas a gentileza, o relembrar que somos pessoas, que só porque estamos atrás de uma conta de Instagram ou só porque estamos atrás pronto, com um teclado nas mãos, não somos mais nem menos do que ninguém, e que a maior parte das pessoas não diria na nossa cara aquilo que dizem atrás de um teclado, não é? Isso é uma inquietação que eu tenho, porque eu ainda tenho um bocado aquele sentimento de criança de porque é que as pessoas são más, e às vezes choro por causa disso, faço terapia por causa disso e pergunto porque é que as pessoas são más. Isto é um conceito que não me entra. Uma coisa é errar porque somos humanos, outra coisa é serem maus, é provocarem dor conscientemente nos outros. E isso é uma inquietação que eu tenho. E a outra inquietação que eu tenho é sentir que nós, e isto aqui já é uma coisa que se calhar está mais ligado a obsessões que às vezes o cérebro apanha, não é? Que é o sentir que nós nunca sabemos quando é que é a última vez que estamos com alguém, ou quando é que é a última vez, ou quando é que foi a última. Quais é que são as nossas últimas palavras para alguém? E eu tenho um bocado, não é medo da morte, mas é ansiedade. Porque eu não sinto que não estou preparada para perder ninguém, por muito que me prepare e que saiba que é a lei da vida e que até tenha as minhas crenças espirituais nesse sentido, tenho muita ansiedade. E acho que nesse aspecto, pronto, acabo por tentar transformar isso numa coisa boa, que é não deixar nada por dizer. Um, e tentar ser, ou seja, fazer valer os momentos em que estou com as pessoas. Mas às vezes isso é difícil, principalmente quando são relações que, pronto, temos que equilibrar de alguma forma, principalmente quando é relações familiares, por exemplo, ou amigos mais de longa data com quem já temos uma história e às vezes é preciso definir alguns limites.
mas acho que é sempre importante não deixar nada por dizer, porque nós de facto não sabemos. E custa muito saber que há pessoas que partem e que vão embora sem saberem aquilo que eu sinto por elas. E Uhum. isso, yeah, uma inquietação muito grande. E acaba por ser curioso, eu não sei se tu sentes isso, mas as tuas duas inquietações até poderiam estar relacionadas, que é aquelas pessoas que são más também não conseguem perceber que algum dia será o último e então aquilo que estão a fazer não é produtivo. Podem estar a magoar alguém que depois nem sequer podem pedir desculpa ou Sim, de alguma sim. forma corrigir isso. Portanto, acaba por ser também uma boa reflexão para deixarmos aqui. Não é verdade? Sem dúvida. Sem dúvida. A terceira questão difícil é a recomendação de um livro. Tu és assim uma leitora ávida ou média? Qual é que é assim? Eu não sou leitora ávida, ou melhor, não sou leitora ávida de livros. Ah, Eu leio muito durante o dia, muitos artigos, ou seja, a nível de informação, eu consumo muita informação. E para mim, ler um livro, preciso de um ambiente específico, que é um ambiente em que eu não tenho mesmo mais nada para me distrair. Eu tenho essa dificuldade com os livros por causa do déficit de atenção, por isso, tudo o que é filas de espera, por exemplo, em serviços públicos, idas à praia ou assim, são os meus locais prediletos de leitura, porque de resto é muito difícil para mim. Mas felizmente, tenho escolhido livros que eu gosto muito, portanto, acabam por me incentivar a ler. E o livro que eu até queria trazer, até faz sentido com estas perguntas que acabámos estes tópicos que acabámos de conversar, que é um livro chamado A Arte de Criar Memórias Felizes, deixa-me cá ver, eu esqueço-me sempre do nome do senhor, um, Mike ou Make Viking. Eu não sei muito bem pronunciar porque é dinamarquês, portanto não tenho a certeza como é que se pronuncia. Mas basicamente é um senhor que estuda a felicidade uhum, e todo o livro é à volta, de como nós criamos memórias e daquilo que nós valorizamos e como é que ter este conhecimento faz com que também nos pode direcionar a ter uma vida mais feliz. uhum. E para mim é um livro muito acolhedor, até o papel, as cores, a tipografia que eles escolheram, é muito agradável, portanto é muito acolhedor e para mim esses pequenos pormenores fazem muita diferença na experiência de leitura. E, e acho que é um livro muito bonito, porque acendeu aqui umas luzinhas de, ok, se calhar eu devia escrever mais sobre, não estar só em modo de trabalho, mas escrever sobre as coisas que eu observo, porque nós percebermos como criamos memórias felizes, faz com que também as criemos no dia a dia. E isso aumenta a nossa felicidade. Então, todo o livro é muito interessante nesse sentido. Aquilo que, ou seja, acaba por pegar em todos os nossos sentidos, como é que nós vivemos, pronto, os nossos momentos, não é? E acaba por também nos colocar em perspectiva sobre aquilo que realmente valorizamos na nossa vida. E acho que é um livro ótimo para toda a gente ler, principalmente pessoas que querem mudar para um trabalho remoto, porque acaba, pronto, estou a vender o meu peixe, como é óbvio, mas nem é mudar ao trabalho remoto, acho que é que não estejam satisfeitos com a vida que têm, seja por motivos financeiros, profissionais, o que seja, ler esse livro coloca-nos em perspectiva e faz-nos perceber aquilo que nós realmente queremos. Então acho que é um livro espetacular e não é uma recomendação muito óbvia, porque a maior parte das pessoas, pronto, dentro da minha área recomenda o Pai Rico, Pai Pobre, Sim, Hábitos Atómicos, pronto, esses livros de desenvolvimento pessoal, que são ótimos, atenção, mas sim, sem pronto, dúvida. acabam por ser escolhas mais óbvias e eu acho que neste caso é um livro que mais pessoas deviam ler. Vou aceitar essa recomendação. Por acaso, não ouvi falar sobre esse livro. Porque, de facto, é um bocadinho isso que tu dizes, não é? Há aquelas recomendações que são um bocadinho óbvias e que toda a gente vai lendo porque sim, não é? Porque toda a gente fala delas, então acabam por cair nas nossas listas de leitura. E acho que uma das minhas próximas leituras será essa, porque, de facto, acredito que possa ser muito interessante também olhar pelas coisas de outro prisma também. Última Sim. questão difícil. Uma aprendizagem, uma nota, uma dica, aquilo que tu achares, uma recomendação de algo que tu adquiriste na tua vida profissional e que quisesses partilhar connosco. Eu tenho cada vez mais dito e repetido a frase, pronto, é um provérbio
português, ou uma expressão portuguesa, que é a sorte protege os audazes. Muitas das pessoas que às vezes me conhecem nesta fase da vida dizem que eu tenho muita sorte, e eu não nego, eu tenho muita sorte, mas foi uma sorte que foi criada porque eu fui audaz, porque eu fui atrás das coisas, Uhum. não é uma sorte que me caiu do céu. Acho que a maior parte da sorte das pessoas é fruto de alguma coisa, é fruto de escolhas, e sejam boas ou más, tudo depois depende de como nós reagimos às consequências dessas escolhas. E acho que é a frase que me faz mais sentido e que levo como mote para a vida, principalmente quando estou com mais medo e mais ansiedade de tomar alguma decisão que seja mais impactante na minha vida. E é a sorte protege os audazes, e é olhar para trás e pensar, sempre que eu tive mudanças, e até sempre que eu tive mudanças que me pareceram negativas ou momentos negativos que mudaram a minha vida, eu nunca fiquei pior. Posso ter ficado pior naquele mês ou naqueles 2 meses a seguir, ou 3, às vezes até pode ter sido um ano muito mau, mas a seguir eu fiquei sempre melhor do que estava. E olhar para trás e pensar, ok, mesmo com tudo, isto é como aos investimentos, não é? Uma pessoa vai investindo e há altos e baixos, mas se calhar se estiver a investir em certo ETF, aquilo à partida vai sempre subindo, porque Uhum. historicamente tem acontecido isso. Não quer dizer que seja sempre assim, não é uma recomendação nem financeira, nem uma recomendação de vida, olhar sempre para a vida assim, mas é pensar que, ok, se calhar podemos usar tudo aquilo que nós somos, até aquilo que nós achamos que é um defeito, por exemplo, o chamado overthinking, não é? O pensar demasiado sobre as coisas. Se nós redirecionarmos para de forma mais produtiva, Sim. pode ser muito útil. Por exemplo, o overthinking pode ser uma ótima arma de nós fazermos plano A, B, C, D e E, o que acaba por nos tirar a ansiedade caso o primeiro plano falhe, por exemplo. E lá está, e ainda assim arriscar. Ou Mas até de criar arriscar com consciência. sim, sim, sim. Ou até de criar uma lista de ideias de, não é? Fazermos esse brainstorming connosco, não é? Fazer assim uma coisa Sim, sim. mais. Portanto, acho que sim, acho que faz todo o sentido o que estás a dizer em termos desse pensamento tão. Que às vezes até tem essa conotação negativa de. Ah, porque pensas muito sobre as coisas e pensas demasiado e se calhar não precisas e cria-te ansiedade e não sei o quê, mas se calhar também podemos olhar isso para o outro lado e ver que poderá também ter essa resposta positiva de alguma forma, não é? Sim, e nem é só o olhar, é o usar. Porque, Uhum. e eu vejo algumas pessoas da comunidade que pensam demasiado e ficam bloqueadas nesse processo. Pois. E eu digo, faz só uma escolha. Experimenta, vá, faz um dolly se não te consegues decidir e Uhum. vai atrás. Se correr mal, vais para a outra. E se correr mal, pronto, pior do que estar, não ficas. Quer dizer, podes ficar, efetivamente, mas recuperas. Aquilo que tu tens de confiar é na tua capacidade de ultrapassar as coisas, mesmo as coisas más. E se estamos vivos até agora, é porque ultrapassámos uma data de momentos maus, porque a menos que tenham sido felizes a vida toda, o que eu acho improvável, passámos por situações complicadas, alguns mais que outros, e obviamente que isso nos coloca também em diferentes níveis de vantagem, em diferentes pontos de partida, mas todos podemos dar um passo em frente, todos podemos subir um degrau, todos podemos fazer alguma coisa. Nem toda a gente quer ser milionária, nem toda a gente quer ou pode, ou sequer consegue. Isto não, eu não gosto de vender esta ideia de que tudo é possível. Não, nem sempre tudo é possível, mas é sempre possível algo melhor. Portanto, é uma questão de, no nosso contexto, não é? Contexto português, privilégio em que nascemos, num país que é seguro, que não está sob guerra, que até dá-nos saúde pública, Uhum. educação pública. Nós já somos mais privilegiados do que 90% do mundo. Então, vamos parar de fazer de coitadinhos, vamos parar com este discurso vitimista e vamos olhar para aquilo que podemos fazer pela nossa vida e segue. A sorte protege os audazes, é isso. Concordo plenamente. Acho que é uma excelente frase para terminarmos este nosso episódio. Queria agradecer-te mais uma vez por teres tido esta disponibilidade de conversar comigo e de fazeres parte também da Inquietação. Espero que tenhas gostado de cá estar. Gostei muito, muito obrigada por esta conversa, foi espetacular e acho que as perguntas foram todas muito pertinentes e muito interessantes, porque acho que acabam por trazer reflexões muito mais pessoais e não só sobre o trabalho e ao mesmo tempo sobre o trabalho e acho que
o podcast está um trabalho espetacular. Muito obrigada, fico muito contente com as tuas palavras e obrigada então mais uma vez por teres estado aqui e até breve, até à próxima. Até breve. Obrigada.